As novidades que chegam a Lisboa nem sempre são boas. Às vezes, vêm disfarçadas de luxo, de poder, e trazem consigo uma escuridão que poucos conseguem ver. Os candeeiros do Laura, o restaurante mais exclusivo de Lisboa, banhavam tudo numa luz dourada e implacável. Para a Sofia, essa luz era um lembrete constante de quão pouco pertencia ali. A Sofia era gorda. Não curvy, como as revistas adoravam promover de forma socialmente aceitável, mas visivelmente acima do peso. Com os seus quase 120 quilos, a sua presença no mundo ultra-refinado e esguio da alta restauração era uma anomalia que os clientes abastados geralmente escolhiam ignorar, desde que as suas taças de champanhe estivessem cheias. Sofia era uma presença constante no Laura, dependendo das gorjetas exorbitantes para pagar as despesas médicas assustadoras da mãe no Hospital São João. Tinha o cabelo escuro e grosso, preso num coque apertado e profissional, e um rosto gentil, embora muitas vezes corado pelo esforço físico de carregar travessas pesadas pela sala revestida de veludo. Era boa no seu trabalho. Tornava-se invisível quando era preciso e atenciosa quando necessário. Mas naquela terça-feira à noite, em finais de novembro, a invisibilidade foi-lhe arrancada abruptamente. A recepcionista levou um grupo de 4 pessoas para a secção da Sofia, a mesa 12, a zona privilegiada mesmo no centro da sala. Enquanto a Sofia se aproximava com as cartas de vinhos encadernadas em couro, o sangue gelou-lhe nas veias. Sentada ali, envolta num vestido de seda verde esmeralda sem costas que se agarrava ao seu corpo esguio, estava a Catarina Dupont. Catarina era a socialite de Lisboa, com dinheiro antigo e um coração de gelo. Mais importante, era a mulher por quem o ex-noivo da Sofia, o Rui, a tinha deixado há 3 anos. Rui estava sentado ao lado da Catarina, com o mesmo ar desprovido de espinha dorsal e impecavelmente arranjado de sempre. A Sofia respirou fundo, apertando as cartas com força. "Faz o teu trabalho", disse a si mesma. "São apenas clientes. Boa noite. Bem-vindos ao Laura", disse a Sofia, forçando um sorriso educado e perfeitamente modulado. "Posso começar com água com gás ou talvez um cocktail?" A Catarina parou a meio da conversa com o casal do outro lado da mesa. Virou a cabeça lentamente, as sobrancelhas arranjadas a subirem em direção à linha do cabelo. O seu olhar começou nos sapatos ortopédicos pretos e sensatos da Sofia, subiu pela vasta extensão do seu avental preto e finalmente pousou no rosto corado da Sofia. Um sorriso cruel e satisfeito espalhou-se pelos lábios da Catarina. Ora, se não é a Sofia", arrulhou a Catarina, a voz alta o suficiente para chamar a atenção das mesas vizinhas. Inclinou-se, pousando o queixo na mão. "Rui, querido, olha, é a tua ex. Vejo que ainda estás a comer os teus sentimentos, Sofia. Ou acabaste de comer a empregada anterior." Um coro baixo de risinhos abafados irrompeu das mulheres da mesa ao lado. Rui olhou para o guardanapo, o rosto a contorcer-se, demasiado covarde para intervir. "Prefere água sem gás ou com gás, senhora?" perguntou a Sofia, a voz a tremer apesar dos seus melhores esforços. O rosto ardia-lhe. A humilhação era imediata e visceral. "Prefiro serviço competente, na verdade", retrucou a Catarina, a sua diversão a transformar-se em veneno aguçado e sem adulterações. "Como é que consegues sequer passar entre estas mesas? É um risco de incêndio." "Gerente? Onde está o gerente?" O zumbido ambiente da sala começou a desvanecer-se. As pessoas estavam a olhar. Sofia sentiu o peso familiar e esmagador da vergonha pública. A vulnerabilidade dolorosa de ser uma mulher gorda ridicularizada num salão cheio de gente que implicitamente concordava com o agressor. Mas alguém naquela sala não se estava a rir. Na mesa 4, sombreada pelas cortinas de veludo varredoras perto da saída traseira, sentava-se o Lorenzo Costello. Para os não iniciados, era apenas um homem rico e terrivelmente bonito num fato cinzento sob medida da Tom Ford. Para a polícia judiciária e os sindicatos subterrâneos da costa este, ele era o chefe da família Costello. Lorenzo era um homem esculpido em mármore e violência, possuindo uma quietude predadora que fazia os outros homens baixarem instintivamente a voz na sua presença. Lorenzo estava a comer sozinho, saboreando um copo de Barolo,
os seus olhos escuros e penetrantes fixos na mesa 12. Observou a Catarina Dupont a vibrar de alegria maliciosa. Observou o ex-noivo covarde a olhar para o chão, e observou a Sofia, com o queixo erguido, lágrimas a acumularem-se nos olhos, suportando a crucificação pública com uma dignidade tranquila e trágica. Lorenzo não sabia o nome da Sofia, mas conhecia-lhe o rosto. 3 meses antes, a avó idosa de Lorenzo, a Dona Rosa, tinha caído na calçada à porta deste mesmo restaurante durante um súbito aguaceiro de verão. Enquanto os pedestres ricos passavam por cima dela e os sedãs de luxo salpicavam água para o passeio, foi a empregada acima do peso, de uniforme preto, que correu para a tempestade. Sofia ajoelhou-se na chuva fria, embalando a idosa, usando o seu próprio casaco para manter seca e ficando com ela até chegar à ambulância. Tinha estragado a roupa, perdido um dia de ordenado e nunca pediu um tostão. Lorenzo procurava a boa samaritana desde então. Agora encontrara-a e estava a vê-la a ser destruída. «Pede o gerente», gritou Catarina, deitando propositadamente o seu próprio copo de cristal de água. A água gelada derramou-se da mesa, espalhando-se diretamente sobre o uniforme da Sofia, ensopando-lhe o avental. «Oh, olha o que me fizeste fazer!» sibilou Catarina, levantando-se. «És tão enorme que bateste na mesa. Põe-te de joelhos e limpa isto, seu porco nojento. Quero que te despeças, não como num sítio que emprega gado.» O silêncio no restaurante era absoluto. Sofia ficou ali, encharcada, uma única lágrima a libertar-se finalmente e a rolar pela sua bochecha. Ajoelhou-se para apanhar os cacos estilhaçados do copo de cristal do chão, o seu espírito completamente quebrado. «Deixa isso.» A voz não foi um grito. Foi um barítono baixo e ressonante, suave como bourbon envelhecido, mas com uma autoridade letal que cortou a sala de jantar silenciosa como uma navalha reta. Sofia congelou, um caco de cristal na mão trêmula. Catarina virou a cabeça bruscamente, pronta para descarregar a sua fúria em quem ousasse interromper a sua performance. Lorenzo Costello levantou-se da mesa 4. Era imponente, com 1,90 m, os seus ombros largos a preencherem o fato sob medida. Caminhou lentamente pelo chão de mármore importado. Cada passo que dava parecia sugar o oxigênio da sala. 4 homens de fatos escuros, que tinham estado sentados discretamente numa mesa perto da entrada, levantaram-se imediatamente em uníssono. «O que acabaste de dizer?» exigiu Catarina, embora sua voz vacilasse ligeiramente ao notar a pura ameaça predatória que emanava do homem que se aproximava dela. Lorenzo não olhou para Catarina. Caminhou diretamente até Sofia. Baixou-se, envolvendo o seu pulso grande e quente gentilmente, e puxou-a para cima. Tirou o copo partido da mão dela e atirou-o para a toalha de linho da mesa 12, o cristal molhado manchando o tecido. «Disse para deixares isso», repetiu Lorenzo, os seus olhos finalmente a mudarem para Catarina. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Rui, finalmente a olhar para cima, ficou pálido. A trabalhar em finanças corporativas, reconhecia o poder e reconhecia o homem à sua frente. «Cassie», sussurrou Rui freneticamente, agarrando-lhe o braço. «Cassie, cala-te. É o Lorenzo Costello. Cala-te.» Catarina, cega pelo seu próprio privilégio e direito, puxou o braço. «Não me importo quem ele seja. Esta vaca gorda arruinou a minha noite. E ela vai limpar isto.» A expressão de Lorenzo não mudou, mas o maxilar dele contraiu-se. Levantou a mão direita e fez um gesto subtil e fugaz em direção à frente do restaurante. Imediatamente, os seus 4 homens moveram-se. Um virou o sinal na porta da frente para «fechado». Outro baixou a pesada grade de segurança metálica sobre a fachada de vidro. O terceiro trancou a saída de incêndio traseira, enquanto o quarto caminhou até ao balcão do maître, desligou o telefone fixo e colocou-o calmamente no bolso. Clac, clac, clique. O som dos ferrolhos a virarem ecoou violentamente na sala silenciosa. O pânico ondulou pela multidão abastada. Os comensais trocaram olhares aterrorizados. Alguns homens levantaram-se a meio caminho, apenas para se sentarem novamente de imediato, quando um dos associados de Lorenzo colocou uma mão dentro do casaco. O Laura estava completamente bloqueado. Ninguém entrava.
Ninguém saía. O quê? O que estás a fazer? Gaguejou Catarina, a primeira rachadela real de medo a aparecer na sua fachada arranjada. Olhou em volta para as portas trancadas e para os homens estoicos e perigosos que as guardavam. Não podes fazer isto é ilegal. Posso fazer o que eu quiser, senhorita Dupont, disse Lorenzo suavemente. O facto de ele saber o nome dela fez Rui choramingar baixinho. Este estabelecimento é propriedade de uma empresa de fachada, que é propriedade de um grupo holding, que é propriedade minha. Eis uma convidada na minha casa, e acabaste de insultar profundamente uma amiga honrada da minha família. Sofia olhou para Lorenzo, o coração a bater contra as costelas como um pássaro enjaulado. Senhor, eu! Gaguejou completamente confusa. Eu não te conheço. Lorenzo olhou para ela, o frio nos seus olhos a derreter por uma fração de segundo. Salvaste a minha avó em agosto. Deste-lhe o teu casaco. Eu não esqueço uma dívida, e não perdoo aqueles que desrespeitam as pessoas a quem devo. Virou a sua atenção de volta para a mesa 12. Inclinou-se, colocando ambas as mãos planas na mesa, aproximando o seu rosto perigosamente perto do de Catarina. Pensas que tens poder porque o teu pai tem alguns fundos de investimento, Catarina? A voz de Lorenzo era um sussurro aterrador que atravessou a sala em silêncio. Pensas que a crueldade te torna superior? Olhas para esta mulher e vês alguém abaixo de ti. Eu olho para ela e vejo uma mulher com mais graça e coragem no seu dedinho do que tu possuis em toda a tua existência oca e patética. Catarina estava a tremer agora, o rosto sem cor. Eu? Desculpa, estava só a brincar. A brincar? Ponderou Lorenzo, endireitando-se. Adoro brincadeiras. Vamos jogar um jogo então, já que estás tão preocupada com o peso e o consumo. Lorenzo estalou os dedos. O chefe de cozinha, a tremer, saiu das portas de vai-vém da cozinha. Chefe, comandou Lorenzo, sem desviar o olhar de Catarina. Traz todas as sobremesas que tens na cozinha para esta mesa agora. Sim, senhor Costello, gaguejou o chefe, desaparecendo de volta para a cozinha. Lorenzo olhou para Rui. E tu, Rui Silva, não é? Vice-presidente na Sterling Cooper Trust. Rui engoliu em seco, assentindo rapidamente. Sim, senhor Costello. Por favor, não queremos problemas. Já tens problemas, Rui, disse Lorenzo calmamente. Amanhã de manhã, vou retirar todos os interesses Costello do teu banco. Ao meio-dia, a tua firma vai perceber que lhes custaste 40 milhões de euros. Até às 13 horas, estarás desempregado e inempregável nesta cidade. Rui engasgou-se, enterrando o rosto nas mãos, percebendo que a sua vida estava acabada. Uma procissão de empregados saiu da cozinha, as mãos a tremer, enquanto colocavam travessa após travessa de comida decadente na mesa 12. Tiramisu, fatias maciças de bolo de ganache de chocolate, taças de gelato e cremes brûlés pesados empilhados, até não haver mais espaço na mesa. Lorenzo olhou para Catarina, que agora chorava silenciosamente, a máscara a escorrer pelo rosto. Chamaste-lhe porca, disse Lorenzo, a voz carregada de veneno. Agora vais sentar-te aqui e comer cada pedaço disto. Se parares, os meus homens vão obrigar-te a continuar. Se vomitares, começas de novo. Não sais deste restaurante até sentires exatamente o quão pesado o mundo pode ser sobre ti. Catarina soltou um soluço alto e patético. Por favor, não. Come, comandou Lorenzo, a palavra a estalar como um chicote. Catarina, a tremer violentamente, pegou numa colher e cravou-a no bolo mais próximo, forçando-o para a boca enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Todo o restaurante observou em silêncio chocado e aterrorizado, enquanto a rainha da alta sociedade era completamente quebrada. Lorenzo virou-lhe as costas, olhou para Sofia, que o olhava em choque, o avental ainda encharcado de água gelada. Vem comigo, disse suavemente, estendendo-lhe a mão. Sofia hesitou, olhando para as portas trancadas, os clientes aterrorizados e a mulher a chorar a encher a cara com bolo. Depois olhou para a mão do homem mais perigoso de Lisboa, uma mão estendida não com pena, mas com profundo e inabalável respeito. Lentamente, estendeu a mão e colocou-a na dele. As pesadas portas de carvalho do Laura fecharam-se atrás deles,
separando a cena caótica e aterradora na sala de jantar do ar fresco e nítido de novembro de Lisboa. Sofia estava na calçada, a sua respiração a materializar-se em pequenas nuvens brancas. O seu uniforme preto estava colado à pele, a água gelada do copo da Catarina a gelar-lhe os ossos. Olhou para a mão, ainda envolta no aperto quente e calejado de Lorenzo Costello. O contraste entre eles era gritante. A empregada exausta e acima do peso em sapatos ortopédicos sensatos e o chefe de sindicato impecavelmente vestido e letal. "Mateus", disse Lorenzo, a sua voz voltando à sua cadência calma e medida. Um homem corpulento de fato escuro saiu das sombras, abrindo a porta traseira de um Mercedes-Maybach blindado preto meia-noite, a circular na berma. "Chefe, entre", instruiu Lorenzo Sofia suavemente, os seus olhos escuros a varrerem a rua com paranoia habitual. "Estás a congelar, e já não és empregada daquele estabelecimento." Sofia hesitou. "A minha mala, o meu casaco, estão na sala de descanso. E o meu gerente, o Sr. Dias, ele vai despedir-me por sair do turno." "O Sr. Dias trabalha para mim", interrompeu Lorenzo, um toque de um sorriso negro a brincar no canto da sua boca. "Ele está atualmente trancado no seu escritório, a rezar para que eu não audite o inventário de bebidas alcoólicas. Mateus vai buscar os teus pertences. Por favor, entra." Sofia deslizou para o assento traseiro cavernoso do Maybach. O interior cheirava a couro caro, cedro e um aroma subjacente à pólvora. Lorenzo deslizou ao lado dela, a pesada porta blindada a fechar-se com um estrondo sólido de cofre de banco que abafou instantaneamente o tráfego da cidade. Pegou num compartimento oculto, tirou um cobertor grosso e aquecido de cachemira e cobriu-lhe gentilmente os ombros trêmulos. Durante um longo momento, o único som foi o ronco baixo e potente do motor V12, enquanto o carro se misturava perfeitamente no tráfego da Avenida da Liberdade. "Por que fizeste isso?" perguntou finalmente Sofia, a voz a tremer à medida que a adrenalina começava a diminuir, deixando para trás um cansaço profundo. Puxou a cachemira mais apertada em volta do corpo, subitamente, agudamente consciente do espaço que ocupava no assento luxuoso. "Não tinhas de trancar as portas. Não tinhas de os aterrorizar. Disseste que salvei a tua avó, mas as pessoas ajudam-se todos os dias." Lorenzo serviu 2 copos de um líquido âmbar, de um decantador de cristal, embutido na consola, oferecendo um a ela. Ela abanou a cabeça. Ele tomou um gole lento, o olhar fixo no seu rosto corado. "No meu mundo", disse Lorenzo suavemente, "a gentileza é uma responsabilidade. É uma fraqueza a ser explorada. Quando a minha avó Rosa caiu, 50 pessoas passaram por ela. Pessoas ricas, pessoas com diplomas e fundações de caridade. Tu, uma mulher a trabalhar num turno extenuante por um salário mínimo, paraste, estragaste a tua roupa. Perdeste dinheiro de que precisavas desesperadamente." Sofia olhou para as mãos. "Como sabes que preciso de dinheiro?" "Porque sei tudo sobre as pessoas da minha cidade", declarou Lorenzo de forma casual. "Sei que a tua mãe, a Beatriz Rossi, está na enfermaria de oncologia do São João. Sei que os tratamentos dela custam 8.000 euros por semana. Sei que trabalhas em turnos duplos, sacrificando a tua própria saúde e sono para a manter viva." A respiração de Sofia engasgou-se, um pânico defensivo a subir no peito. "Tens estado a seguir-me?" "Tenho-te protegido", corrigiu Lorenzo, pousando o copo. "Desde agosto, os meus homens garantiram que andasses em segurança para o metro às 2 da manhã. Mas hoje foi a primeira vez que decidi jantar no Laura, desde que comprei o grupo Holding. Queria ver-te. Não esperava testemunhar uma execução pública por uma mulher cuja fortuna familiar é construída sobre areia." Lorenzo inclinou-se, as luzes da rua a iluminarem os ângulos agudos e implacáveis do seu rosto. "Mas há algo mais que precisas de saber sobre hoje, Sofia. Uma reviravolta do destino que não poderias prever." Sofia piscou os olhos, agarrando o cobertor. "O que queres dizer?" "O teu ex-noivo, Rui Silva", disse Lorenzo, pronunciando o nome como uma doença. "O banqueiro corporativo que decidiu que não te encaixavas na imagem dele. Sabes por que é que ele estava a jantar no meu restaurante hoje?" "Porque a Catarina gosta do risoto de trufas." "Não", disse Lorenzo suavemente.
Porque Rui Silva tem andado a lavar dinheiro para uma organização rival em Vila Nova de Gaia e tem usado contas ligadas aos meus negócios legítimos para esconder os seus rastos. Tem andado a roubar a família Costello. Sofia olhou para ele, os olhos arregalados de choque. O Rui é um covarde. Ele fica nervoso a devolver um casaco na Macy's sem recibo. Ele está a roubar a máfia. Uma gargalhada negra e genuína escapou do peito de Lorenzo. A ganância faz com que os covardes façam coisas excepcionalmente estúpidas. Ele e o pai da Catarina pensaram que encontraram uma brecha nas minhas contas offshore. Tenho construído um dossiê sobre eles há 3 semanas. Estava a planear desmantelar a vida do Rui até sexta-feira. Lorenzo estendeu a mão, as pontas dos dedos a roçarem gentilmente uma madeixa úmida de cabelo da bochecha de Sofia. O toque foi elétrico, fazendo-a estremecer por uma razão completamente diferente. Quando o vi sentado ali a rir enquanto aquela banshee esquelética te humilhava, apenas acelerou o meu cronograma. Sussurrou Lorenzo, os olhos a descerem para os lábios dela, antes de se encontrarem novamente com os dela. O Rui não está apenas a perder o emprego amanhã. As autoridades federais receberão um ficheiro anônimo e encriptado muito detalhado sobre a sua apropriação indevida. O fundo fiduciário da Catarina está ligado a essas mesmas contas ilegais. Até amanhã de manhã, as contas dela serão congeladas pelo FBI. Ela não terá um tostão. Sofia processou a pura magnitude da destruição que Lorenzo descrevia casualmente. Arruinaste as vidas deles porque te roubaram, não por minha causa. Arruinei as suas contas bancárias porque me roubaram, corrigiu Lorenzo, a sua voz a descer para um tom grave e intenso. Fechei as portas daquele restaurante e quebrei o espírito da Catarina porque ela te fez chorar. Não confundas negócios com vingança. Minha cara, hoje foi puramente pessoal. O Maybach parou suavemente à frente da entrada de vidro varrida do Hospital São João. Sofia olhou pela janela escurecida, a confusão a franzir a testa. Não estava agendada para visitar a mãe até amanhã de manhã. Por que estamos aqui? Perguntou Sofia, virando-se para Lorenzo. Porque um fardo pesado foi levantado dos teus ombros e quero que durmas pacificamente hoje à noite, disse Lorenzo, saindo do carro e contornando-o para abrir a porta dela. Ellie escoltou-a pelo lobby estéril e bem iluminado, movendo-se com um comando inegável, que fez enfermeiras e guardas de segurança instintivamente afastarem-se do seu caminho. Subiram o elevador até a enfermaria de oncologia, no 8º andar, em silêncio. Ao chegarem ao posto de enfermagem, a enfermeira-chefe, uma mulher severa chamada Marta, olhou para cima e os seus olhos arregalaram-se. Sofia, tu normalmente não vens cá tão tarde, disse Marta, antes de os seus olhos se dirigirem nervosamente para o homem imponente e impecável que estava ao seu lado. Eu sei. Só passamos aqui, gaguejou Sofia, sentindo-se terrivelmente deslocada no seu uniforme molhado e num cobertor de cachemira de 4.000 euros. Bem, já que estás aqui, preciso que assines estes formulários de alta, disse Marta, deslizando um clipe grosso pelo balcão. O Dr. Harrison quer transferir a tua mãe para a suíte de recuperação privada na ala leste amanhã de manhã. Sofia congelou. A suíte privada? Marta, sabes que não posso pagar isso. A enfermaria atual já me está a falir. Por favor, não a mudes. Marta pareceu confusa. Sofia, a conta da tua mãe tem saldo 0. Na verdade, tem um excedente massivo. Sofia sentiu o sangue a fugir-lhe do rosto. Virou-se lentamente para olhar para Lorenzo, que inspecionava casualmente uma pintura genérica de um veleiro na parede do hospital, agindo como se não estivesse a ouvir. Marta, quem pagou? Sussurrou Sofia. Um fundo de caridade anônimo, respondeu Marta, a tocar no seu teclado. A Fundação Memorial Rosa Costello. Pagaram o saldo total de 300.000 euros, cobriram as suas próximas cirurgias e pré-pagaram 6 meses de enfermeiras de cuidados domiciliários privados. Sofia não conseguia respirar. O peso esmagador e sufocante da dívida. O monstro que a mantinha acordada às 3 da manhã. A razão pela qual tolerava o abuso extenuante no Laura, a razão pela qual sentia que tinha de encolher-se para sobreviver, tinha simplesmente desaparecido, evaporado. Virou-se e caminhou pelo corredor silencioso, empurrando a porta pesada de madeira da escada. Lorenzo seguiu-a,
deixando a porta clicar em silêncio atrás deles. No momento em que ficaram sozinhos na escadaria de betão ecoante, Sofia largou o cobertor, deu um passo em frente e empurrou Lorenzo no peito. Era como empurrar uma parede de tijolos. Ele não se moveu, apenas ergueu uma sobrancelha. Achaste que podia simplesmente comprar-me? Exigiu Sofia, lágrimas de pura e avassaladora emoção a escorrerem quentes pelo seu rosto. Achaste que por ser a empregada gorda e patética que foi abandonada, eu ia simplesmente cair aos teus pés porque jogaste dinheiro aos meus problemas? Eu não sou um caso de caridade, Lorenzo. Eu trabalho pelo que tenho. A expressão de Lorenzo não se endureceu. Em vez disso, suavizou-se com um respeito profundo e avassalador. Estendeu a mão, pegando nas suas duas mãos trêmulas. Eu não te acho patética. Acho que és um titã, disse Lorenzo suavemente, os seus polegares traçando os nós dos dedos das suas mãos sobrecarregadas. Não paguei aquela conta para te comprar. Paguei para te libertar. Quero conhecer a Sofia Rossi que não é esmagada pelo peso do mundo. Quero conhecer a mulher que se ergueu numa sala cheia de monstros e manteve a cabeça erguida. Aproximou-se, invadindo o seu espaço pessoal, o seu corpo imponente a protegê-la da corrente de ar fria da escada. És feroz, Sofia. És linda, exatamente como és, a ocupar exatamente tanto espaço neste mundo quanto mereces, murmurou, os lábios a pairarem a centímetros dos dela. E eu não quero que trabalhes para mais nenhum idiota arrogante nunca mais. É por isso que, há 10 minutos atrás, transferi a escritura e a propriedade total do Laura para o teu nome. Sofia engasgou-se, dando um passo para trás. O quê? Aquele restaurante vale milhões? Vale nada sem alguém que entenda de hospitalidade, disse Lorenzo fluentemente. Demitir o gerente, mudar o menu, banir quem quiseres. Governa-o, é teu. Considera-o um pagamento de rescisão por um turno terrível. 6 meses depois, o Laura era irreconhecível. As cortinas de veludo abafadas e pretensiosas tinham desaparecido, substituídas por iluminação quente e convidativa e telas vibrantes. O menu tinha mudado de porções microscópicas de gastronomia molecular para uma cozinha italiana do norte rica, farta e de dar água na boca. Sofia, vestindo um deslumbrante vestido carmesim feito à medida que realçava as suas belas e pesadas curvas, caminhava pela sala de jantar lotada com a confiança de uma rainha a inspecionar o seu reino. Já não era a empregada invisível, era Sofia Rossi, a proprietária do restaurante mais impossível de reservar de Lisboa. Enquanto ajustava um arranjo floral perto da janela da frente, ela olhou para a rua. Passando pelo vidro, caminhava uma mulher dolorosamente magra num casaco de trincheira barato e gasto, a segurar um copo de papel de café. Era Catarina Dupont. Após o congelamento dos seus bens pelo FBI e a acusação federal altamente publicitária de Rui, Catarina tinha sido despejada da sua cobertura. A alta sociedade que adorava tinha-a descartado imediatamente. Catarina parou, olhando através do vidro para o restaurante próspero que costumava dominar. Os seus olhos fixaram-se em Sofia. Sofia não se alegrou, não escarneceu. Simplesmente ofereceu a Catarina um aceno educado e assustadoramente indiferente antes de lhe virar as costas para sempre. Estás a olhar para a rua outra vez. Uma voz escura e aveludada murmurou diretamente no seu ouvido. Sofia sorriu, encostando-se ao peito sólido de Lorenzo. Os seus braços envolveram-lhe a cintura, puxando-a para perto dele. Ele beijou-lhe o lado do pescoço, ignorando os dezenas de clientes que observavam o notório chefe Costello a exibir abertamente a sua devoção absoluta à bela restauradora de tamanho grande. Apenas a admirar a vista, disse Sofia suavemente, pousando as mãos sobre as dele. Terminaste a tua reunião? O meu negócio está concluído por hoje, disse Lorenzo, virando-a e capturando seus lábios num beijo profundo e intoxicante que lhe fez as pernas fraquejar. Agora, o meu único negócio és tu. Leva-me para a cozinha, Mia. Quero ver o que fizeste para mim. Sofia riu, um som brilhante e alegre que encheu a sala. Pegou na mão do homem mais perigoso da cidade, levando-o através das portas de vai-vem, finalmente, perfeitamente em casa.